Boa tarde, sétimo ano. Vamos à correção da nossa última atividade, mas antes vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo das preposições. Preposição é a classe de palavras que liga palavras entre si. Ela é invariável e estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que liga. Sintaticamente, as preposições não exercem propriamente uma função. Elas são consideradas conectivos, ou seja, elementos de ligação entre termos oracionais. As preposições, elas não exercem propriamente uma função. Elas são palavras que ligam. As preposições podem ser de dois tipos. Preposição essencial, que sempre funciona como preposição, exemplos: a, ante, até, por, com, contra, deste, para, perante. Preposição acidental são aquelas palavras que, além de preposição, podem assumir outras funções morfológicas. Exemplos: consoante, segundo, mediante, tirante, fora, malgrado. Locução prepositiva. Chamamos de locução prepositiva o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. A última palavra dessas locuções é sempre uma preposição. Exemplos: por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar de, acima de, junto de, a respeito de. A locução prepositiva, ela é um conjunto de duas ou mais palavras e sempre a última palavra da locução prepositiva será uma preposição, como nesses exemplos: por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar de, acima de, junto de, a respeito de. As preposições, elas podem combinar-se com outras classes gramaticais. Exemplos: do, que é a preposição de mais o artigo o, formando do. O no, que é a preposição em mais o artigo o, formando no. Preposição daqui. Daqui, que é a preposição de mais o advérbio aqui. Daquele, que é a preposição de mais o pronome demonstrativo aquele. Emprego das preposições. As preposições, elas podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. Ou seja, uma preposição, ela pode ter vários sentidos, porque a preposição, ela é uma palavra que não é vazia de sentido, ela carrega consigo um sentido, como nessa frase: limpou as unhas com o grampo. Com pode ter vários sentidos. Nessa frase aqui, o com está com o sentido de instrumento. Nessa outra frase, estive com José. O com aqui está estabelecendo uma relação de companhia. A criança arrebentava de felicidade. A preposição de com a relação de causa. O carro de Paulo é novo. O de aqui, nessa outra frase, com o sentido de posse. As preposições, elas podem vir unidas a outras palavras. Quando as preposições, elas vêm com outra palavra e não a perda fonética, nós temos a combinação. Exemplos: preposição a mais artigo o, ao. Preposição a mais artigo os, aos. Preposição a mais onde, aonde. Já a contração é quando há perda fonética. Exemplos: do, que é a preposição de mais o. Dum, preposição de mais um. Desta, que é a preposição de mais pronome esta. No, que é a preposição e, em mais o artigo o, no. Neste, preposição em mais pronome este. Agora vamos à correção da atividade. A questão número 1 iniciava com uma tirinha, o nome da tirinha era divã.
Foi quando meu marido me abandonou com 2 filhos. Desculpa eu te amolar com minhas lamúrias. Sem problemas. Só não vejo necessidade da senhora ficar deitada nesse banco. Letra A. O nome da tirinha é Divã e os 3 primeiros quadrinhos levam o leitor a pensar que a mulher estava em uma consulta com um psicólogo. O que surpreende o leitor no último quadrinho? Escreva. O que surpreende é que a mulher, no início da tirinha, dá a impressão que ela estava no psicólogo, mas não, ela estava num banco de uma praça, certamente esperando um ônibus. Questão número 2. Circule as preposições nas falas da tirinha. Foi quando meu marido me abandonou com 2 filhos. Preposição com. Letra B. Desculpa eu te amolar com minhas lamúrias. Novamente, preposição com. Só não vejo necessidade da senhora ficar deitada nesse banco. Preposição de mais a, formando da. E nesse, preposição em mais pronome esse. Reescreva os provérbios a seguir, completando-os adequadamente com as preposições. A voz do povo é a voz de Deus. Cada macaco no seu galho. Caiu na rede é peixe. De grão em grão a galinha enche o papo. Deus escreve certo por linhas tortas. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Um dia da caça, outro do caçador. A preposição com pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é utilizada. Leia as frases abaixo e observe o valor dessa preposição e faça a correspondência correta nos parênteses. Você irá relacionar esses parênteses com a relação que a preposição com está exercendo nas frases. Na questão número 4. Jogou com o meu time e perdeu. A preposição com aqui está com o valor de oposição. Na segunda frase, abriu a porta com um grampo de cabelo. Com está exercendo o valor de instrumento. Chegou ao estádio com os amigos. A preposição com está exercendo o valor de companhia. Agiu com cautela. A preposição com está exercendo o sentido de modo. O modo como ele agiu, com cautela. Só consigo tomar leite com café. Preposição com aqui, exercendo a função de combinação, exercendo o sentido de combinação. Até a próxima aula, 7º ano.